pessoal, hoje no canal nós vamos terminar a leitura de Efésios 4. Convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura dos ensinamentos de Paulo aos Efésios. Convido você também a fazer a sua leitura pessoal, fazer sua meditação, as suas orações em cima daquilo que nós estamos estudando e aprendendo juntos. A ideia é hoje a gente terminar o capítulo 4 e tirar algumas lições, alguns ensinamentos que nós podemos aplicar para os dias de hoje, pertinentes à nossa vida, à rotina de homens e mulheres do século XXI, tendo em mente que a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, a Bíblia, esse compilado de livros que testemunham a experiência humana de transcendência, o encontro dos homens com Deus, é relatado nas Escrituras. Então é uma história de Deus, o Deus Criador, com a criação. E como nós vamos caminhando e qual o desfecho dessa história. Está tudo ali contido na Bíblia. E a ideia aqui no canal é a gente procurar ler a palavra, aprender sobre a Bíblia, sobre o Evangelho de Cristo que está ali sendo anunciado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós temos um apontamento para Cristo, para a missão de Jesus, a obra, o seu ministério de redenção, que ele veio, morreu, esteve entre os homens, morreu, tomou sobre si os nossos pecados, levou o fardo, humano, a culpa pela transgressão humana e nos redimiu. E nós temos, por causa de Cristo, a chance e a oportunidade de nos reconectarmos com o Deus Criador. Essa é a mensagem das Escrituras. E por aqui nós analisamos, lemos e conversamos sobre fatos do nosso dia a dia, nós problematizamos e tentamos compreender a vida cristã a partir das Escrituras. Então eu convido você, mais uma vez, a pegar a sua Bíblia e ler comigo Efésios 4, do versículo 17 ao 24, para a gente encerrar e a partir do próximo vídeo ir para o capítulo 5. Paulo diz assim: "Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza." Versículo 20. "Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo." Então Paulo está fazendo aqui, ele está descrevendo dois estilos de vida, duas formas de estar no mundo. E ele está fazendo esse comparativo, o que é bom, o que é decente, o que combina com Deus e aquilo que não combina com o cristão, com aqueles que servem Jesus e que reconhecem Jesus como o enviado de Deus, o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. No versículo 21 ele diz assim: "Se é que de fato vocês ouviram falar dele, de Cristo, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade." Versículo 25. "Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem." Algumas versões falam: "Irai-vos, mas não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saiam da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção." Algumas versões falam: "Não apagueis o Espírito." Essa daqui diz: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus." Versículo 31. "Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo
perdoou vocês. Então, olha só, Paulo está descrevendo aqui, como nós conversamos no início do vídeo, sobre 2 estilos de vida. Ele está já reprovando um deles e mostrando e apontando o que Deus espera de nós. Ou melhor, como aquele que anda com Jesus, Paulo diz assim, olha, em outra carta ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, o que ele leva para as igrejas nas suas cartas? Ele leva um estilo de vida, de caminhada com Deus, com Cristo, de intimidade e uma proposta de alguém que conhece esse Deus. Então Paulo diz assim, olha, isso aqui entristece o Senhor, isso aqui é velho, é antigo, não tem nada a ver com o Deus que vocês dizem servir. E aí eu queria trazer aqui algumas reflexões, alguns pensamentos e algumas perguntas para vocês também sobre o nosso estilo de vida como cristãos no século XXI. Eu não quero trazer aqui um conjunto de regras ou o legalismo, a lei, aquilo que nós vamos lá milimetricamente aprovando ou reprovando o ser humano, mesmo porque isso não cabe a nós, não cabe a mim julgar você, não cabe a você me julgar ou julgar os nossos irmãos. Não é o nosso papel julgar uns aos outros ou colocar pesos e medidas no comportamento dos outros. O que nos cabe aqui é olhar para a palavra de Deus e buscar no Senhor orientação, porque é promessa mesmo de Deus que Ele colocaria e escreveria nos nossos corações a própria lei. Então nós temos aqui uma mudança do Antigo Testamento para o Novo, a partir da vinda de Cristo, nós temos uma mudança espiritual, algo que acontece no coração dos seres humanos, que começa a acontecer com Jesus, a partir da vinda dele, e que não era dessa forma antes. Então nós temos que nos ajustar e nós precisamos entender, gente, que nós vivemos no tempo onde Jesus já veio. Isso aqui parece simples e até um pouco bobo de se ouvir e de se falar, mas isso tem grandes consequências no nosso estilo de vida. Ainda mais se você lidera ou conduz alguma comunidade, se você for levantado por Deus para ministrar, pregar o evangelho e conduzir espiritualmente um grupo de pessoas, seja você sacerdote na sua casa, líder da sua casa, como pai, como mãe, você tem que ter isso em mente. Nós estamos no tempo da graça. Não estou falando aqui de abrir portas e possibilidades para se pecar desenfreadamente, não é para sentar em cima da graça, não é sobre isso que eu estou falando. Mas é definitivamente nós entendermos que nós não estamos mais no tempo da lei dos homens, mosaica, do legalismo, das regras, dos sacrifícios, da ritualística. Nós precisamos entender que Jesus já veio, esteve entre os homens, morreu, ressuscitou e que nós estamos debaixo da autoridade dele. Primeiramente falando, a autoridade mais importante é a de Cristo. E por causa da obra de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Então, algo de diferente está acontecendo dentro de nós que não acontecia com aqueles que viviam no tempo da lei, antes da vinda de Jesus. Algo está sendo trabalhado não por homens dentro dos nossos corações. O Espírito está trabalhando, está edificando o corpo, a igreja, de forma individual e de forma coletiva. Então, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Isso nos é dito na palavra, nas Escrituras. E nós precisamos andar e viver um estilo de vida condizente com o que já foi revelado para nós. E não colocar os nossos pés, a nossa caminhada lá no Antigo Testamento, trazendo de volta algo que Cristo superou espiritualmente falando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se nós estamos no tempo do Espírito ministrar e escrever a lei nos nossos corações, nós precisamos viver desta forma. O que eu quero dizer que mais vale, gente, eu estar aqui com vocês conversando sobre o coração de Deus, sobre o anúncio do Filho, do que ficar batendo em teclas de legalismos, de condutas, e impondo sobre os ombros de vocês um fardo que Cristo retirou, o fardo da culpa, o fardo da vergonha, do erro,
da condenação não nos cabe mais, porque Cristo resolveu. Nós não precisamos, como no Antigo Testamento, viver debaixo de regras ritualísticas, de sacrifícios. Não precisamos matar animais para que a nossa culpa seja expiada. Não devemos trazer de volta esse fardo da condenação. Muito pelo contrário, nós somos comissionados e convocados por Cristo a anunciar as boas novas, a anunciar o Evangelho na sua totalidade. E o que isso significa? Que, claro, nós iremos denunciar o erro, que é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está apontando e mostrando que não combina com Jesus, que não combina, o estilo de vida que não tem nada a ver com o cristão. Mas nós também anunciamos as boas novas, aquilo que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Então, é uma sutileza que precisa ficar muito bem resolvida para nós. Nós não vivemos pelo legalismo. Nós não vivemos batendo uns nos outros, apontando os dedos, um na cara do outro, falando você não deve ou você deve. Não, juntos nós buscamos viver segundo a proposta de Jesus para nós e baseados na liderança de Jesus, na direção que o Espírito dá para as nossas vidas. Ele é o primeiro líder, gente. Individualmente falando, eu, você, nós não respondemos aos homens. Não respondemos, por exemplo, ao pastor da sua igreja, ao seu líder de jovens. Antes de mais nada, pessoalmente falando, nós respondemos a Jesus. Então, primeiramente, isso precisa ser colocado. Com certeza, Jesus levanta homens e mulheres para liderar, para orientar, para aconselhar, para conduzir uma comunidade. Eu não estou negando liderança, gente, mas eu estou falando que nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Primeiramente, a nossa vida espiritual, a nossa salvação é particular. O nosso relacionamento com Deus, ele é intransferível. Nós não podemos viver baseados na espiritualidade de outra pessoa, de outro ser humano. Os homens são falhos. Nada nem ninguém, como Paulo diz a Timóteo, ninguém pode se colocar entre os homens e Deus. Há apenas um intermediador, que é Cristo. Então a liderança de Jesus é primária nas nossas vidas. Paulo está anunciando aqui uma moralidade, uma conduta baseada no Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz, não entristeçais o Espírito. O que significa entristecer o Espírito? É a desobediência, é não ouvir a condução, a voz do Espírito Santo nos conduzindo para aquilo que é pertinente e condizente ao estilo de vida que Deus tem para os homens, para a humanidade, a partir do seu Filho. Então, como Paulo diz lá em Romanos, nós somos indesculpáveis, porque os atributos de Deus estão revelados na criação. Somos indesculpáveis, gente, porque tudo que era necessário para ser feito, de forma a reconectar os nossos corações ao coração de Deus, foi feito. Não há mais o que fazer. Jesus resolveu isso, ele consumou isso na cruz. Então, não podemos transferir essas responsabilidades do estilo de vida para outra pessoa. Eu não posso chegar aqui para vocês e impor um fardo pesado do pecado de vocês nos ombros, porque Jesus perdoou vocês. O sangue de Cristo está justificando cada um de nós diante de Deus. Então, eu não posso querer arrancar essa verdade, deixar ela de lado, voltar para o Antigo Testamento e obrigar você a colocar um fardo onde nós vivemos um estilo de vida de culpa, de vergonha, de condenação, quando Jesus já resolveu isso. Nós precisamos ser honestos e pregar o Evangelho de forma completa, honesta e verdadeira, condizente com o momento espiritual que nós estamos vivendo. Paulo, ele não está aqui trazendo leis e tradições humanas, dizendo que se não vivermos dessa forma, nós não estamos conectados em Deus. Paulo não ousa isso. Paulo está simplesmente apontando a diferença do estilo de vida entre duas pessoas que vivem, uma sem a presença de Cristo, sem a condução do Espírito, e a vida sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, mais do que qualquer coisa aqui, o que eu quero deixar para vocês é
E aí eu já pulo para a conclusão antes de fazer algumas considerações. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos permitir viver uma vida de obediência à orientação do Espírito. E o meu papel aqui é caminhar com vocês, ajudar vocês nessa caminhada, servi-los de forma a facilitar isso e não substituir. Nós não somos substitutos de Cristo no sentido de liderança, um na vida do outro, mas com certeza, na nossa maturidade, nós podemos ajudar uns aos outros, como Paulo está fazendo aqui na sua maturidade, a ensinar e mostrar as coisas que têm a ver com Deus e as coisas que não têm a ver com Deus. Então, eu quero trazer isso aqui rapidamente, essa comparação da velha natureza, de quem vive não está morto espiritualmente, não está ligado em Cristo, de quem está ligado em Cristo. Então, como nós temos que viver essa transformação e como é para este lugar da nova natureza, de maturidade, que o Espírito Santo está nos levando. Paulo, um líder, gente, é aquela pessoa madura que andou algumas milhas à frente e está dizendo para aqueles que estão caminhando ainda, olha, esse é o caminho, vem por aqui. Essa é a liderança de Paulo. Paulo está puxando eles, Paulo está esclarecendo a jornada do cristão. Está mostrando, olha, eu caminhei 10 milhas, vocês estão na milha 2 ainda, mas venham por aqui, porque é por esse caminho que o Espírito está me conduzindo e vai conduzir vocês também, porque isso é para nós, é para o corpo. Olha que incrível isso. Então vamos lá, rapidamente, a velha natureza, eu coloquei aqui 4 pontos para a velha natureza e 4 pontos para a nova natureza e vamos procurar deixar isso claro. Vamos clarear isso aí para ficar preto no branco, nítido para nós, o que combina com Jesus e o que definitivamente não combina com Jesus. Vamos lá. Velha natureza, primeiro ponto.